O que eu pretendo com este vídeo é mostrar a você que importantes propriedades já estudadas em aritmética também são válidas e muito úteis quando envolvemos números negativos. Vamos a um exemplo. Quais das expressões seguintes são equivalentes a menos 2 que multiplica 5 menos 3? Selecione todas as corretas. Bem, aqui nós vamos poder usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação, neste caso, à subtração ou mesmo à adição, depende de como escrevermos, para tentar chegar a uma dessas, ou as duas, expressões que sejam equivalentes àquilo lá. Bem, vamos começar. Temos aqui o menos 2, que vai ser multiplicado por todos os termos entre parênteses. Vamos ter, então, o menos 2 multiplicando o 5, mais, que eu posso ler, mais o menos 2 multiplicando o 3 negativo, menos 3. Nesta situação, o que nós temos é menos 2 vezes 5 resulta em menos 10, mais menos 2 vezes menos 3, negativo vezes negativo, positivo, 6. Menos 10 mais 6. Fica claro, então, que esta expressão é equivalente, então, a esta segunda opção e não a primeira, e, óbvio, a terceira alternativa também não faz sentido. Nós poderíamos também ter feito os mesmos cálculos por outro caminho. Veja, em vez de adicionar o menos 3 aqui, eu posso entender como sinal negativo, ou seja, eu teria o menos 2 multiplicando o 5, assim como acima, menos, já estou considerando esse sinal de menos aqui, o menos 2, multiplicando o 3. Agora, eu só escrevi 3 porque o sinal de menos eu já considerei aqui. Arrumando essa expressão, o que nós teríamos? Vamos lá. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos, aqui eu tenho menos 2 vezes 3, que dá 6 negativos. Porém, menos 6 equivale a mais 6. Novamente, chegamos a esta segunda alternativa. Vamos ao próximo exemplo. Quais das expressões seguintes são equivalentes a menos s vezes t vezes s? Escolha todas as corretas. Bem, observando aqui um pouco, podemos ver que há alguma troca de ordem em relação a esta primeira situação, e aqui entra a propriedade comutativa da multiplicação, em que, mudando a ordem dos fatores, o produto não se altera. Eu vou, então, trocar a ordem aqui deste s com este t. Eu teria, então, equivalente a esta expressão, menos s, que já está aqui, vezes s, vezes o t. Ora, você sabe, então, que isto é igual a, se eu trocar a ordem desses dois, eu permaneço com o mesmo produto. Então, s vezes menos s vezes o t é equivalente ao que eu já tinha. S vezes menos s vezes o t é esta segunda alternativa que é correta. Vamos verificar por que a primeira não poderia ser. Basta observar aqui que, se eu aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração, este s multiplicando cada termo que está entre parênteses, eu teria s vezes t, isso é igual a st, menos s vezes s, ou seja, s elevado à segunda potência. Isto aqui não é equivalente ao que temos aqui, nem aqui. Vamos ao próximo exemplo. Quais das expressões seguintes são equivalentes a menos x vezes parênteses menos y vezes x? A primeira coisa que você pode se lembrar é que, existindo aqui somente multiplicações, podemos usar a propriedade associativa da multiplicação, ou seja, esses parênteses que estão aqui podem ser colocados em outra posição sem alteração do produto. Eu poderia escrever a expressão novamente como menos x vezes o menos y vezes o x.
Continuando a manipular um pouquinho, nós temos aqui menos x vezes menos y. Negativo vezes negativo dá positivo. X vezes y dá simplesmente xy. X vezes y, aqui está, e ainda vezes o x que estava lá atrás. Continuando, então, uma outra propriedade importante da multiplicação é a comutatividade, ou seja, eu posso trocar a ordem dos fatores sem alterar o produto. E aqui eu tenho justamente uma situação que me favorece. Trocando o y e o x de posição, eu tenho x vezes y, o que fatalmente me dá x elevado à segunda potência vezes y. E isto é equivalente a esta segunda alternativa. E o que dizer desta primeira alternativa? Vamos pensar sobre ela. Entre parênteses, há uma coisa muito especial. X menos x igual a zero. Então, aqui eu teria menos y vezes zero, seja qual for o número no lugar do y, multiplicando por zero, o resultado é zero, então não vai ser equivalente à expressão original. Vamos a mais um exemplo. Estes todos são exercícios da Khan Academy e, como sempre, você deve pausar o vídeo antes que eu faça e tentar fazer sozinho. Vamos lá. Quais das expressões são equivalentes a A multiplicando menos 10 mais 11? Bem, aqui está bem razoável imaginar que nós vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Eu teria, então, o A multiplicando o menos 10. Essa expressão aqui vai ser igual ao A multiplicando o menos 10. Isso dá menos 10A, mais o 11 multiplicando o A, o que resulta em simplesmente 11A. Menos 10A mais 11A, menos 10A mais 11A, já temos aqui a alternativa que é correta, esta aqui. Vamos analisar a segunda. Temos 11A menos 10A. Ora, você se lembra de que, sendo aqui uma adição, eu posso alterar a ordem das parcelas. E se eu escrever aqui 11A, trocando a ordem na adição, mais o menos 10A, eu tenho simplesmente aqui 11A menos 10A, e isso também é equivalente à segunda alternativa. As duas são corretas. Vale a pena sempre praticar mais e mais. Até o próximo vídeo.